Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de inglês, né? Vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior, né? Então, na aula anterior, nós tínhamos aí, siga o modelo. January. January is the first month of the year. Janeiro é o primeiro mês do ano, certo? Depois, Sunday. Sunday is the first day of the week. Domingo é o primeiro dia da semana, ok? Depois, February. Agora, February is the second month of the year. Fevereiro é o segundo mês do ano, ok? March. March is the third month of the year. Março é o terceiro mês do ano. October. October is the 10th month of the year. Outubro é o 10º mês do ano, certo? Aí agora, Monday. Monday is the second day of the week. Segunda é o segundo dia da semana, certo? Wednesday. Wednesday is the fourth day of the week. Quarta é o quarto dia da semana, certo? Depois, December. December is the 12th month of the year. Dezembro é o 12º mês do ano, certo? Depois, Saturday. Saturday is the 7th day of the week. Sábado é o 7º dia da semana, certo? E Friday. Friday is the 6th day of the week. Sexta é o 6º dia da semana. Ok? Então, estava misturado mês e semana. Tinha que prestar atenção, porque algumas frases mudavam, né? Umas das outras. Tinha que prestar bastante atenção nisso, tá bom? A questão 6, relacione as palavras, né? Então, essa era muito fácil, né? Relacionar as palavras. Monday, segunda, né? Tuesday, terça. Wednesday, quarta. Thursday, quinta. Friday, sexta. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Então, ficou G-E-A-D-B-C-F, ok? A 7, eu falava para vocês colocarem as letras em ordem e formar os nomes, né? Então, o primeiro nome era January, o segundo, February, o terceiro, April, o quarto, May, depois June, depois July, depois March, August, September, October, December e November, ok? A questão número 8. Complete a cruzadinha com os dias da semana em inglês, né? Número 1, quinta-feira. Quinta-feira é Thursday. Número 2, domingo. Domingo é Sunday. Número 3, quarta. Quarta é Wednesday. Número 4, sexta. Sexta é Friday. Número 5, terça. Terça é Tuesday. Número 6, sábado. Sábado é Saturday. Número 7, segunda-feira. Segunda-feira é Monday. Ok? Monday. Certo? Espero que tenham acertado. Ok? E vamos para a nossa próxima aula, né? Espero que tenham acertado todas essas atividades, né? E que estejam todos bem, com segurança em suas casas, né? E vamos para a nossa próxima aula, a aula de número 6, né? Voltando aqui, então, com a nossa aula de número 6, né? Vamos começar a copiar ou imprimir a partir daqui, gente. Tem muita gente ainda errando, ó, gente. Está escrito aqui de vermelho, bem destacado. Primeiro, o cabeçalho. Segundo, as explicações. E lá embaixo, em terceiro, os exercícios.
eu quero essas 3 coisas feitas. O cabeçalho, o que que eu tenho que pôr no cabeçalho? Começa o cabeçalho assim, ó, aula de número 6, o seu nome completo, a série, né, 7º A ou 7º B, e o período, do dia 9 ao dia 17. Isso é o essencial para o seu cabeçalho. Não precisa de inventar moda, só isso, certo? Hoje a gente vai ver o verbo to be. Só que a gente viu o verbo to be o ano passado, só que foi na forma do presente. Agora, hoje, a gente vai ver o past tense. A gente vai ver ele na forma do passado. Então, antes, né, vamos relembrar o que vocês estudaram na série anterior. Então, na série anterior, nós aprendemos o verbo to be no presente simples. Agora, vamos aprender a conjugá-lo no past tense, ou seja, no passado simples. Então, no presente, né, eu falo I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele é, ele está, ou ela é, ela está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles são, eles estão. Elas são, elas estão, né? Então, isso aqui vocês já tinham estudado o ano passado, não é novidade. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, certo? Mas para a gente agora, o que interessa é o passado. Então, a gente vai para um próximo quadro aqui, onde a gente vai ver o passado do verbo to be, certo? Então, aqui, nós temos, ó, no presente, eu falo I am, certo? No presente, I am. No passado, vai ser I was, ok? I am, eu sou, eu estou. I was, eu fui, eu era, eu estive, eu estava. Representa o verbo estar e o verbo ser no passado, certo? Depois, you are. No passado, você fala you were, ok? Então, you are, você é, você está. You were, você foi, você era, você esteve, você estava. Ok? Depois, he is. He is, no passado é he was, certo? He is, ele é, ele está. He was, ele foi, ele era, ele esteve, ele estava, ok? Depois, she is, she was, certo? She is, ela é, ela está. She was, ela foi, ela era, ela esteve, ela estava, ok? Depois, it is. No passado, it was. It is, ele é, ele está, ela é, ela está, né? E it was, ele foi, ele era, ele esteve, ele estava, ela foi, ela era, ela esteve, ela estava, certo? Olha aí, gente, em português nós temos 8, enquanto em inglês nós temos só uma. Em inglês é bem mais fácil de conjugar verbo do que no português. We are, no passado, we were. We are, nós somos, nós estamos. We were, nós fomos, nós éramos, nós estivemos, nós estávamos. Ok? Depois, you are, no passado, you were. You are, vocês são, vocês estão. You were, vocês foram, vocês eram, vocês estiveram, vocês estavam, certo? E por último aqui, né?
nós temos they are. No passado, they were. They were. Eles foram, eles eram, eles estiveram, eles estavam. Elas foram, elas eram, elas estiveram, elas estavam. Certo? Então, aprendemos a conjugar o verbo to be no passado. I was, you were. He was, she was, it was, we were, you were, they were. Isso aqui são as traduções, né? Mais uma vez, vamos treinar a pronúncia, porque é essencial saber pronunciar. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok? Este é o verbo ser, o verbo estar no passado simples. Ok? Em suma, vamos resumir então para vocês. O que muda, Éder? O passado de am vai ser was. O passado de are vai ser were. E o passado de is vai ser was também, certo? Então, isso que muda, ó. I am a teacher. I was a teacher, certo? I am a teacher, present. I was a teacher, past, passado, ok? Professor, e na forma negativa? Basta acrescentar not após o verbo. Então, se eu falava am, vou falar am not. Se eu falava are, vou falar are not, ou aren't. Is not, ou isn't. Certo? E no passado, professor? Was not, wasn't. Were not, weren't. Was not, wasn't. Certo? Então, no passado, basta você acrescentar not depois do verbo. E ele vai ficar negativo. I was not, you were not, he was not. Ele não era, ele não foi, ok? Continuando aí. Veja mais alguns exemplos, ó. I was an engineer. Na negativa, I was not an engineer ou I wasn't an engineer. I was an engineer. Eu era um engenheiro. I was not an engineer. I wasn't an engineer. Eu não era um engenheiro. Certo? You were a good student. You were not a good student. You aren't a good student. You are a good student. Você era um bom aluno. You were not a good student. You aren't a good student. Você não era um bom aluno. Ok? Na forma interrogativa, né, o inglês é formado invertendo o verbo com o sujeito. Então, aqui, ó, se você tem assim, I am, I é o sujeito, am é o verbo. Então, o verbo vem para antes do sujeito, o sujeito vai depois do verbo. Então, I am I. Certo? You are you. She is she. He was he. You were you. Certo? Você vai inverter o sujeito com o verbo. Sujeito, verbo, afirmativa, verbo e sujeito. Interrogativa. E aí não pode esquecer o ponto de interrogação. No português do Brasil, a forma interrogativa, a gente só muda o entonamento de fala. No inglês, não, gente. No inglês, tem que trocar o sujeito com o verbo de lugar. Certo? I am a teacher. Am I a teacher? Eu estou perguntando. Am I a teacher?
You are an artist. Are you an artist? Are you an artist? She is a cook. Is she a cook? Question mark. Question mark. Ponto de interrogação. Não pode esquecer nas frases interrogativas, né? He was a doctor. Was he a doctor? You were a firefighter. Were you a firefighter? Certo? Então, para fazer a forma negativa, acrescenta not depois do verbo. Então, fica sujeito, verbo e a palavra not, na negativa. E para fazer a interrogativa, é verbo, sujeito e no final, ponto de interrogação. Question mark. Ok? Temos aí alguns exercícios para vocês fazerem, ó. O exercício número 1 fala, complete as frases usando was ou were. My sister was a good student ou my sister were a good student. Uma dessas duas palavras vai fazer a conjugação certa do verbo dentro da frase, certo? John and his brother was farmer ou John and his brother were farmers? Também. My parents was or were in the supermarket. They was my friend or they were my friends. E assim sucessivamente, você vai escolher uma das duas para preencher o espaço, conjugando o verbo corretamente, usando was ou were, ok? A questão número 2 está falando assim, reescreva as frases no passado. Para reescrever as frases no passado, gente, o verbo que está no presente vai ter que ir para o passado, não é? Então, aqui o verbo é am, nessa primeira frase, concorda comigo? Eu tenho I am an engineer student. I am an engineering student. Eu sou um aluno de engenharia. Se eu quero escrever no passado, só o verbo, ao invés de ser am, vai ser was. Então, ficaria assim, I was, né, a engineer student. Certo? Com certo aqui para mim, ó, eu pus a aqui, não é a, é an. An engineering student, ok? Você vai identificar onde está o verbo e vai trocar esse verbo pela palavra no passado, tá bom? A 3, escreva as frases em inglês. Eu era um enfermeiro, agora eu sou um médico. Ó, observe que a frase é parte no passado e parte no presente. Vou pôr até grande aqui para mim conseguir fazer ela com vocês. Certo? Então, eu era é passado, não é? Eu era, em inglês, eu falo I was. Um enfermeiro, a nurse. Ok? I was a nurse. Agora, em inglês a gente fala now. I was a nurse. Now, eu sou um médico. Eu sou, I am. Um médico, a doctor. I was a nurse. Now I am a doctor. Eu era um enfermeiro. Agora eu sou um médico. Ok? Depois, você era um aluno. Agora você é um professor. You were a student. Now you are a teacher. Letra C. Ela era uma artista, agora ela é uma cantora. She was
an artist. Now she is a singer. Letra D. Eles eram cozinheiros, agora eles são engenheiros. They were cooks. Now they are engineers. Nós éramos bons alunos, agora somos bons professores. We were good students. Now we are good teachers. Ok? Então, você vai reescrever as frases em inglês, lembrando que parte dela está no passado e parte dela está no presente, certo? Responda as atividades e envie fotos para que eu possa validar, não esquecendo de fazer o cabeçalho, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.